Mas quando ela fez essa pergunta, eu e o Marcos, a gente se entreolhou e realmente a gente não criou essa história, assim, ela foi uma professora, ela trabalhou no Ministério da Justiça como secretária, mas a Fernanda precisou, lendo o roteiro, inventar uma profissão para um passado para essa personagem que para nós não importava muito. E disso vai um pouco essa angústia de você criar um perfil de personagem que seja muito determinado. E eu achei legal que a gente não fez isso e a Fernanda se apropriou do roteiro para criar uma historinha para essa mulher. Então, todos os departamentos de um filme ou de uma série, eles vão criar em cima do roteiro, criando os próprios roteiros e até chegar na montagem, aí realmente recriar a história através de novas combinações. O Outro Lado da Rua foi um filme também que a gente escreveu o roteiro e no final nós tivemos que inverter algumas cenas porque o final que estava escrito era muito bom, soava muito bem lido, mas depois de filmado a gente viu que uma cena anterior ao final tinha muito mais força. E a gente conseguiu, na montagem, recriar esse clima, que a gente, não clímax, mas um clima de final e de força, onde essas duas personagens conversam à distância, como a gente queria que a gente gostou que voltasse à premissa do começo, como se fosse uma imagem inicial também. Não, estou falando isso por causa desses medos e dessas escolhas, porque o roteirista, quando imagina a sua própria história e coloca no papel, ele tem que se fazer bem claro, ele tem que tentar impregnar aquilo tudo com as suas ideias mais... de uma forma bem ilustrada, assim, como se realmente fosse filme que imaginasse cenas, que você não descrevesse personagens em rubricas sem que aquilo se revelasse em cenas. No entanto, depois de... quando você tem uma encomenda, vamos falar aqui de várias maneiras de ser roteiristas. Meu caso, eu sou... falei. Eu sou uma roteirista que nunca tive pretensão em dirigir. Eu não gosto de set, eu gosto da solidão de escrever. No entanto, eu gosto de ter a minha vida e ficar de pijama, se possível, escrevendo e depois resolvendo os problemas que aparecem mais adiante dentro da minha casa. Nunca gostei de set de filmagem. Mas... O quê? Tá. Nessa solidão, você aceita trabalhos que são de terceiros, que te dão um briefing, e você embarca nele. O roteirista tem uma função que é, às vezes, pegar o sonho de alguém, uma premissa de alguém, o argumento de alguém, e transformar aquilo num filme. Nesse processo, existe também, como a Fernanda teve que se apropriar da personagem, essa apropriação do roteirista da história que está na cabeça de um diretor, de um produtor, e transformar aquelas ideias que estão meio soltas em algo filmável. E tem as histórias que você cria por você, que tem um outro empenho. Isso, para mim, são empenhos diferentes, assim. Eu tenho mais disciplina a fazer as histórias que me são encomendadas do que as minhas próprias. E aí vamos voltar ao tema da fala, que é a ideia do prazo de entrega, a ideia de que isso tem que acabar, de que isso tem que ter um fim. Para chegar a esse fim, eu tenho que me apropriar das ideias que me foram dadas ali
num briefing ou numa conversa, e me reconhecer nelas e escrever o meu roteiro. No entanto, todo esse processo, e o processo artístico de modo geral, mas o processo na vida, são as escolhas que a gente faz. Cada filme vai engendrar uma maneira de ser contado, mas quer dizer, ele vai se engendrando, você vai se reconhecendo, de repente você vai tomando forma aquilo, mesmo que sejam roteiros de animação, sobre minhoquinhas, que nem eu participei desse roteiro, o Minhocas, de alguma forma eu colocava ali muito de mim, da minha vida, da minha relação, da minha mãe, dos meus amigos. Você vai impregnando toda aquela história de elementos seus e vai se expondo assim também. E quando você tem as escolhas sendo feitas, você sempre está deixando de lado outras escolhas que você não fez. E o roteiro e o cinema é um exercício de muito pensamento, de muito questionamento. E se essa personagem fosse de táxi para o subúrbio? Não, mas e se ela fosse a pé? Mas e se ela roubasse uma bicicleta e fosse de bicicleta? Você pode pensar, ele está andando e de repente ele vê um cavalo e vai andar a cavalo em direção a São Paulo. Você tem algumas escolhas a fazer e vão definir o gênero, o tom dos seus diálogos, os encontros que ele vai ter no caminho. Mas é uma arte de infinitos sês. Mas e se ele tivesse num dia de sol maravilhoso? Mas e se estivesse chovendo? E se de repente nevasse na Dutra? Eu quero uma coisa absurda assim. E se todo mundo saísse dos carros e cantasse? Quer dizer, a quantidade de escolhas que você faz no percurso de um roteiro, ela define a trajetória que essa história que está na sua cabeça vai ser contada. E quando você finaliza e você vê aquele filme pronto na sua cabeça e você tem que entregar, existe uma angústia e uma dor absurda. Eu sinto isso. Talvez seja a maneira que eu entendo esse processo. Eu tenho muito prazer em escrever, mas nem sempre. A maior parte das vezes é um grande sofrimento. É um grande sofrimento para começar, é um grande sofrimento para mostrar para as pessoas. E essa ideia de que você envia o teu projeto e naquele momento, até aquele momento você fala, meu Deus do céu, eu vou ter que devolver todo o dinheiro que me deram, eu vou ter que pedir desculpas. A minha sensação é sempre essa, de que eu sou uma impostora, que eu contei uma história minha e que ninguém vai entender, que ninguém vai querer aquela história. É uma maneira de se ver, ou talvez eu merecesse uma análise melhor do que eu já fiz na vida, mas é um sentimento que me acompanha sempre, e é um sentimento que me instiga a continuar, porque se eu tivesse tanta certeza do que eu estou fazendo, aquilo me deixaria, acho que talvez bem menos, topando menos desafios. E esse processo todo vai desde o começo do projeto. Existe um momento onde, quando você começa, e que eu sinto que todo mundo, quer dizer, eu dou aula de roteiro, e eu sei que é um dado você dizer, como é que você aprende a escrever um roteiro? Escrevendo roteiro. Escrevendo muito. No entanto, eu sei da angústia que é sentar e escrever. Eu vejo isso nos meus alunos e eu vejo isso em mim.
Eu tenho um método e que é muito sofrido, que assim que eu começo a me aproximar de um projeto e de um tema em que eu vou trabalhar, eu simplesmente não consigo sentar e escrever nada. Eu passo pelo menos um mês lendo, pensando, sofrendo, achando que eu não vou ser capaz. E, no entanto, é engraçado que a sua mente começa a buscar sinais. É como se você lesse o mundo através daquela nova perspectiva. Então, sei lá, eu vou fazer um filme... sei lá, deixa eu pensar um qualquer... vamos pensar de novo no Maresia, por exemplo, que foi um roteiro que eu escrevi com Marcos Gutmann. Era sobre falsificação de arte, era sobre o mercado de arte e sobre a angústia de um perito num determinado artista. A primeira sensação era me afastar e começar a ler muito sobre o assunto. E, de repente, eu começo, por acaso, a conhecer pessoas ou a ver na rua algo que me chame a atenção para esse meu tema. É como se todo mundo conspirasse para me dar sinais e eu vou engolindo eles. E quando eu sinto que eu não posso mais adiar o projeto, sentar e escrever, eu começo. E aí, a coisa não é que seja mágica, é que o tempo todo eu fiquei trabalhando naquilo, sem eu saber. Quer dizer, hoje em dia, depois de 30 anos fazendo isso, eu já sei que eu faço isso. Mas todas as vezes que acontece é como se eu não soubesse. É aquela sensação que você vai ao cinema e você assiste a um filme e a fruição que existe ali. Eu sou capaz de chorar nos filmes que são para chorar, de me envolver em todas as histórias, por mais que eu conheça os truques de roteiro que se apresentem ali. Mas, diante das cenas, diante da novidade de assistir e aceitar o convite que me é feito pelo roteirista, pelo diretor, eu entro na história como se eu nunca tivesse visto aquilo. E essa sensação que eu tenho ao escrever é uma sensação de superação que eu tenho que repetir milhares e milhares de vezes. Então, assim, existe, quando eu falo em prazer, em ser gostoso escrever, às vezes mas sempre o que me move é esse sofrimento. Quer dizer, existem muitos escritores que acham isso é um alívio. Tem escritores que amam e dizem, eu trabalho regularmente 3 a 4 horas por dia, escrevendo qualquer coisa. Não, eu não consigo fazer isso. Eu só consigo fazer quando eu tenho já um caminho muito claro para onde eu vou. Mesmo que eu mude o final no decorrer do processo, eu tenho que saber para onde eu vou. Eu não consigo ficar confusa escrevendo um monte de possibilidades. Eu tenho que achar aquela que eu escolhi. Eu tenho que fazer a escolha. Então, assim, às vezes eu sinto que muitas das angústias que a gente tem é pela gama infinita de escolhas e que você vai estreitando para tentar colocar ela de uma forma coerente e atingir o máximo de escolhas possíveis das pessoas que estão assistindo. Então, é um processo muito louco, porque é a minha escolha,
em que eu vou entregar para um monte de gente que vai entender o que eu escolhi e vai se apropriar e fazer daquilo o seu próprio castelo. Então, existe, assim, para mim, uma regra muito clara, que é... o Tomás Alea Gutiérrez, o cineasta cubano, mas morreu recentemente, uma vez eu vi uma entrevista dele que ele falava uma coisa bem interessante, que ele dizia que ele não conseguia achar nenhum filme deplorável, porque, em termos de roteiro, porque sempre num filme alguma cena ia fisgar o espectador. Pode ser que você tenha odiado tudo, mas um momento você se reconhece. Você não precisa aceitar o convite inteiro do que o cineasta te propõe, mas às vezes você se reconhece num pedacinho dele, e isso para ele já é um grande mérito, né? Então, até isso eu me lembrei assim, das escolhas do roteirista, eu me lembrei de um filme do David Mamet, que eu acho Deu a Louca nos Astros, em português, em que é uma filmagem e que tem o diretor, eles estão todos num hotel, numa cidadezinha do interior nos Estados Unidos, procurando locação, a atriz principal, ela não quer tirar a roupa, ela não quer ficar de peito de fora, tem vários problemas acontecendo ali na filmagem, e aí entra um cara, um assistente de produção, para o diretor e fala, a locação do moinho caiu. Aí o diretor fala, bom, a gente vai ter que então procurar uma outra locação, uma coisa que substitua o moinho. Chama o roteirista. E o roteirista era o Philip Seymour Hoffman, e ele vem com o roteiro, ele fala, qual é o problema? O cara falou, putz, a gente vai ter que trocar o moinho. Aí ele bota o roteiro em cima da mesa e o roteiro chama O Velho Moinho. O roteirista fez uma escolha, existe toda uma coerência ali para o título do filme se chamar O Velho Moinho. Nem que seja simbólica e tudo mais, mas a ideia de uma produção chegar e dizer para o roteirista que ele teria que mudar porque uma locação não vingou, é aquele susto absurdo. Mas eu lembrei disso porque o David Mamet é um cara que eu gosto muito de citar, eu gosto muito da maneira que ele aborda a dramaturgia. E ele tem um livro chamado Os Três Usos da Faca, que eu não sei se vocês conhecem, em que ele define alguns pensamentos em termos de dramaturgia. E o que me chama a atenção, assim, nessa batida do que eu estou falando, desse sofrimento da escrita, que você tem a estrutura de vários manuais que te ajudam a compor personagens, a criar uma relação mais ou menos mecânica, você vai ter a jornada do herói, ou você vai usar as cenas construídas como o Robert McKee propõe, que é um pouco como o Sid Field propõe, mas esses manuais todos, eles te conduzem para uma ideia um pouco mecânica dessa construção dos atos. Ajuda muito, mas a verdade é que na hora de você... E o David Mamet, ele dá uma forma um pouco real para essa nossa angústia do roteirista, porque você fala o seguinte, uma história em 3 atos, vamos fazer uma história perfeita, como seria uma história perfeita? Então, ele dá um exemplo até do futebol, como que seria uma partida de futebol perfeita. A partida de futebol perfeita já é aquela onde o estádio todo dividido em torcidas, onde cada um empresta a sua identidade para aqueles jogadores e para aquela camisa que está em campo. Se uma partida começa e
e o seu time vai tomando 1 gol, 2 gols, 3 gols, ou o seu time faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gols. É uma partida que se transforma em farsa. Assim, já não é mais. Você já ri no começo, ou você chora, mas depois você já está rindo, você já não está encarando aquilo como algo que vale a pena você emprestar a sua simpatia. No entanto, uma partida que é sofrida, onde o seu time está começando a perder, e aí no meio, antes do segundo tempo, um jogador faz o gol, empata, e o segundo tempo começa com um gol deles, ou um gol do seu time e o outro time empata. É um jogo onde você experimentou ondas e ondas de emoção que você não experimentaria numa super derrota ou numa super vitória. Então, e aí ele vai falando de várias maneiras de entender o drama. E uma das coisas que ele fala, que eu acho legal, e que é uma coisa que eu gosto bastante de pensar, é a ideia de um filme, de uma mensagem que já esteja implícita no começo do filme e que vai te conduzir para um final. Então, ele dá exemplos dos filmes de mensagem, das histórias de mensagem. Por exemplo, eu não sei, hoje em dia o mundo anda muito louco, mas em sã consciência você não vai assistir a um filme sobre escravidão e achar que aquilo é justificável. Você já tem o seu julgamento dizendo, não, escravidão não é legal, assim, não, a gente vai assistir um filme, o sofrimento de um escravo, que vai se libertar, mas ele vai passar por muitas angústias, e eu digo escravos assim, em todos os sentidos, né? Não da escravidão especificamente, mas a ideia de alguém submetendo outra pessoa, seja dentro de um quarto, ou seja, trabalhando em minas, em qualquer lugar do mundo, você tem uma mensagem clara de que aquilo não é certo. Então, ele acha que, por exemplo, para construir uma história assim, e que tenha uma força, um questionamento sobre o assunto, ele tem que extrapolar a ideia da mensagem fácil. Então, por exemplo, ele dá outro exemplo, por exemplo, quando o Theodor Herzl, quem é judeu sabe, que ele queria fazer o Estado de Israel, e isso na Polônia no fim do século XIX, ele começa a buscar, ele fala daquilo, ele parecia um louco, aquilo. A gente sabe o sonho daquele cara de construir Israel. Nossa, os judeus sofriam tanto na Europa. E tem esse momento onde ele vai ter que buscar os apoios. Mesmo esse tipo de história que você constrói uma hagiografia, uma personagem que tem uma obsessão e que vai até o fim do seu caminho, buscando realizar aquilo obstinadamente. Para o David Mamet, são histórias desinteressantes. Desinteressantes porque você já sabe, puxa, que angústia, que tristeza, que vida dura, nossa, mas ele conseguiu, ele foi. Então, para todos esses tipos de história, o que na minha cabeça acontece, seja em biografias, histórias muito, muito baseadas em fatos reais e tal, é você achar uma maneira, um recorte para contar essa história. E, assim, o meu conselho sempre aos meus alunos é que você use alguém de fora, alguém que observe aquilo, uma personagem sempre pequena, onde alguém possa se reconhecer e fazer como se fosse um condutor para
para aquele, para mostrar aquele mundo sem julgar demais. É engraçado que eu pensei, por exemplo, em biografias, a biografia do cara da Apple, o Steve Jobs. O Aaron Sorkin fez um filme que ele fez um recorte. Ele não precisa contar a saga da vida toda daquele cara, dizendo, nossa, aquele cara é um péssimo pai, um péssimo filho, mas ele é um gênio de não sei o quê. Ele consegue fazer aquilo dentro de passagens de tempo, sempre na mesma locação, e o cara sempre cada vez mais arrogante diante do que ele está conquistando com o seu desejo. Então, é interessante a gente sempre pensar nesses recortes. Por que eu estou falando do David Mamet aqui também? Eu estou divagando um pouco, mas o que ele fala de muito interessante é que o segundo ato, a gente está falando dessa estrutura de 3 atos, e o que envolve as nossas escolhas, existe, ele acha, assim, ele atribui que o primeiro ato é um ato manifesto, é onde você manifesta a sua intenção, o que você quer fazer nesse roteiro, você tem uma personagem que você acha legal, interessante, você constrói a circunstância onde ela está, qual é o problema dela, ou se ela não tem problema, mas ela tem alguma questão, você apresenta esse universo, você faz o convite. E é a parte mais gostosa de fazer, é quando você pensa, puxa, eu vou fazer um filme sobre, cara, um boneco. Cara, se os bonecos, não, quando a gente sai de casa, eles se mexem, conversam entre eles, vou fazer um filme sobre esse boneco, você tem um primeiro ato, você apresenta, aquilo é impressionante, é interessante, chama atenção. Mas aí ele fala, e ele acha, e ele atribui o primeiro ato à juventude. É porque o primeiro ato parece que as coisas prometem alguma coisa. Existe a gana de se caminhar. E aí ele fala que aí o segundo ato seria os nossos 40 anos, quando Tolstói mesmo diz que é a idade onde você tem que se reexaminar. E nós, como roteiristas, nos reexaminamos no segundo ato. Porque o segundo ato tem que acontecer um monte de coisas. Você criou aquele universo legal, incrível, no começo. E aí você tem que criar as circunstâncias, para onde ele vai, as escolhas, aquelas que eu tenho medo, que eu digo para vocês, porque existe a coisa mecânica que os manuais oferecem, que é, você tem, a sua personagem tem que sofrer um obstáculo, ele tem que ser colocado à prova, ele tem que experimentar a morte, ele tem que experimentar a morte do seu ideal, ou a morte do seu amor, ou a morte de alguém querido, ou ele tem que experimentar a si mesmo no mundo. Mas como você vai fazer isso de uma forma em cenas, em situações? Então, você tem a tradição do road movie, que às vezes não é um road movie na estrada, às vezes é dentro de casa também, é a visitação de várias personagens e várias memórias que vão entrando na sua vida isso é um filme, digamos, mais intimista, a sua personagem dialogando consigo mesmo em outras idades, ou com pessoas que aparecem e vão salpicando informações. Você tem algumas maneiras de fazer, que é o criar os obstáculos para sua personagem não chegar claramente, rapidamente ao objetivo dela. E não existe um objetivo, mas uma transformação, alguma coisa que você visualizou com a história. Uma vez eu estive numa circunstância muito específica, assim, porque tinha um encontro de roteiristas com Robert McKee, meio informal, em São Paulo. E, por acaso, eu estava em São Paulo e alguém do grupo de roteiristas falou, gente, quem estiver em São Paulo, vai o Robert McKee, está ali na livraria da Vila, convidando para um uísque, um chopp.
E eu estava do lado, encontrei mais uma roteirista, a Nina Krintz, e a gente estava ali e não foi mais ninguém. E o Robert McKee ficou bem mal, sabe? Ficou bem chocado com aquilo. Mas a gente saiu para beber uma coisa, assim, conversando. Mas ele foi fazer autógrafo do livro dele, Story, lá. E tinha algumas pessoas que também estavam na palestra, e a gente saiu depois, mas ele começou dizendo sobre as premissas de filmes, porque eu estou falando assim, como que a gente cria esse segundo ato, para onde a gente vai? Quando ele perguntou para a plateia, um filme Ladrões de Bicicleta, sobre o que é? Aí as pessoas que estavam lá, algumas mais versadas, outras menos, não, é um filme do pós-guerra, mostrando a dificuldade da Itália e das pessoas que passaram a guerra, de se reerguer, cada um foi falando alguma coisa. E aí ele falou, cara, não, esse é um filme sobre pai e filho. E ele não é mais nada do que isso. A circunstância, sim, é a Itália do pós-guerra. Ele tem um gênero a qual ele se atém, que esse neorrealismo, ele se atém fielmente, mas o filme todo, se você prestar atenção, é um pai e um filho. Não tem nenhuma cena em que o filho não esteja. Aquele filho olha para aquele pai e o tempo todo ele está agindo para aquele filho. E no final, quando ele rouba a bicicleta, ele olha para o filho e o filho chora. Quer dizer, é toda uma vida de um pai sendo vista por um menino, e aí até consigo entender que quem é o ponto de vista do menino, o que é aquele pai para aquele menino. Aquele menino entendeu todo o sofrimento daquele pai. Ele constrói uma história para aquele menino entender a situação que eles vivem, a pobreza, os meios que você tem que fazer para sobreviver. Mas, basicamente, se você pensar, existem outras tantas histórias de pais e filhos que vão por esse caminho. Histórias que têm final feliz, outras que têm separações, mas, de alguma forma, é isso, é sobre esse o tema. Então, quando a gente pensa no que a gente está trabalhando, e aí você tem uma personagem, tem um segundo ato, onde você vai ter que criar dificuldades para essas personagens, ela pode fluir de uma forma tranquila, mas às vezes não. Às vezes a maior parte das vezes você tem que realmente criar essas situações, e é a parte que ele chama... não é o período intermediário, que ele chama de sonho latente. Aquele espírito do começo que a gente teve de criar um universo, ele se transforma num cotidiano, ele se transforma já naquela coisa meio banal. Quando Hamlet chega no castelo, e aí os dois amigos lá, o Guildenstern e Rosencrantz, chegam para ele e contam que viram o espírito do pai. E aí você tem toda aquela história que se desenrola, mas aí ele anda de um lado para outro, ele tem que se livrar desses dois puxa-sacos que andam atrás dele. Tem um momento ali que é de negociações. E quando você pensa sei lá, numa história de um cara que precisa angariar assinaturas para alguma coisa, é o momento que ele tem que colher as assinaturas. Pode ser, você tem que construir isso de uma forma muito interessante, muito legal, porque senão vira só o momento de colher assinaturas. E aí ele diz uma coisa muito engraçada, que no segundo ato, nesse cansaço que a gente tem, que é do roteirista, é da personagem, é tudo uma encamada com o outro. Existe um momento que ele fala que é o momento que a personagem do nada fala alguma coisa. Eu também tive um gatinho. Então, filmes de aventura, super-heróis, heróis, no momento, uma guerra, trincheira,
Os dois soldados estão ali na trincheira, na Primeira Guerra. 1917 tem isso. Os dois garotos que têm que atravessar aquele campo de batalha, num dado momento o garoto vira e fala: olha, essas são cerejeiras. Na minha casa, lá perto da minha casa, lá, sei lá, Yorkshire, tem meu avô planta cerejeiras. Gente, eles estão correndo no meio de um lugar cheio de corpos. Mas tem esse momento que o David Mamet chama, que eu chamo do momento, eu também tive um gatinho, que é o momento onde aí aparece o roteirista, ele querendo dar uma humanidade, aproximar a personagem da gente e dar a si mesmo a chance de respirar diante das decisões que ele tem que fazer. É uma maneira de mostrar a personagem e, ao mesmo tempo, de conduzir a história por um momento talvez mais emocional, mas que diz respeito ao próprio roteirista. E você vai observando isso, assim, filmes, cara, policiais que estão sendo cercados pelos traficantes, tem aquele momento de uma fala: a Jennifer está me esperando para o jantar hoje, o que ela está fazendo hoje? Sabe, são coisas assim, diálogos muito engraçados, e que ele atribui isso a esse esgotamento que acontece no segundo ato. Na verdade, a gente... isso estou dizendo assim, eu não estou desmerecendo ninguém, a construção do segundo ato, mas é a sensação mais próxima do que eu sinto dessa construção, que é a mais difícil, que é a idade adulta mesmo do roteiro, que é onde você tem que fazer essas escolhas, e essas escolhas vão ser definitivas para te encaminhar para um desfecho. E dessas escolhas do segundo ato é o que me faz temer a entrega no final, que é o tema dessa masterclass. Porque eu poderia ter ido por outros caminhos. E aí a gente vai dizendo, não, a pessoa está dando eco. Vocês estão escutando? Sim, escutei um pouquinho. Deu um eco. Fechado? Talvez tenha sido o eco. Mas o que eu estava falando, que essas escolhas que a gente fez no segundo ato, elas vão definir absolutamente, quer dizer, você tem uma apresentação, mas você vai definir alguns elementos. Você pode apontar gênero, mas você pode mudar o gênero no segundo ato. Você pode brincar mais. Ele é o grande momento da construção do roteiro. E ele vai engendrando. Aí você fala, bom, você tem uma personagem que ela tem as escolhas próprias, você imagina o que ela é capaz de fazer. Mas é muito raro você conseguir isso. Por exemplo, eu vi uma masterclass da Céline Sciamma, do filme Uma Mulher em Chamas, Retrato de uma Mulher em Chamas, em que ela fala uma coisa bem interessante, que ela nunca pensou em atos, ela nunca pensou na hora de escrever um roteiro. Ela começou a fazer aquele filme porque ela viu aquela cena, a cena da mulher pegando fogo enquanto as outras mulheres estavam cantando e tal. E aí ela foi pensando nessa história toda, ela queria contar desse amor, esse romance. Mas se vocês repararem, quer dizer, a expectativa de contar um romance que se passa no século XIX entre duas mulheres numa sociedade rural, ela foi assim, uma das coisas que eu eliminei a princípio foi que tem uma pergunta e eu me distraí. Ela não queria que a interferência da sociedade,
que houvesse comentários, ou que a mãe da menina aparecesse, flagrasse as duas, ou que a menina que faz a empregada, que são as três, aquela cena das três, ela não queria o comentário da sociedade diante daquele amor. Ela queria aquele amor nascendo, se justificando em si mesmo, e que fizesse sentido para nós, para a gente que estava assistindo. A primeira reação que você tem, nossa, isso aí, sei lá, vai acontecer alguma coisa, a mãe dela vai interferir, e não acontece nada disso, é um crescimento das duas, né? Recentemente eu vi a série Ted Lasso, que ganhou bastante coisa aí nas premiações, e ela tem uma coisa muito interessante, uma comédia com episódios pequenos, mas ela tem uma série baseada numa ideia, mas numa personagem. Os acontecimentos em torno dele não são obstáculos para ele. Ele supera os obstáculos com a maior facilidade, com a maior simpatia, porque ele é uma personagem adorável, ele é uma pessoa incrível. Ele é um homem com muitos atributos, embora não tenha nenhum. Ele é um péssimo técnico, ele é um péssimo marido, mas ele é uma pessoa capaz de superar todos os obstáculos pela maneira que ele é, pela construção dessa personagem. É muito interessante. Então você pensa assim, nossa, estão armando para cima dele, no próximo episódio, nossa, coitado, ele vai sofrer. Não acontece nada. Nada se desenvolve, é só apontado um obstáculo que não vinga, ele é apontado para nós, espectadores, mas não para as personagens que estão ali. É um jogo interessante de roteiro. Eu não sei quanto tempo que eu estou falando, eu pedi para me avisar, e já são 19h45. Alguém fez uma pergunta, Melanie, você comentou sobre a importância do treino para aprender a escrever. Sobre essa experiência de treino, como lidar com as distrações e com essa ansiedade que ao mesmo tempo pode ser boa, pode nos atrapalhar na hora de escrever? Foi o que eu acabei assim, tentando dizer, Bruna. Sorry, desculpa. Quem é a Bruna? Ali. Oi, Bruna. Na verdade, é muito difícil lidar com essa ansiedade. E eu digo assim, a ansiedade na hora de escrever é evidente, se você tem um compromisso, você quer fazer alguma coisa, você vai se colocar um tempo para fazer isso. Uma coisa legal eu quero colocar no Rota, eu quero colocar no laboratório de roteiros. Você constrói algum momento para você formatar aquilo e finalizar. Como uma urgência, porque eu não consigo me mover sem esse sentido de urgência, sabe? Eu preciso disso, eu preciso ter eu tenho 4 meses para escrever, eu não quero adiar isso, não adianta ficar com um projeto anos e anos, os meus projetos eu tenho há anos. Às vezes eu me associo a alguém com quem eu estabeleço. Agora escrevi uma série, começando a escrever uma série que eu estou querendo desenvolver, eu já fiz alguns episódios, mas estou escrevendo com uma outra roteirista, mas a gente se policia bastante. Não, a gente tem 3 semanas para escrever esse episódio, senão... E aí eu tenho um compromisso com ela. É falso, mas é um compromisso, porque a gente poderia adiar, porque não tem ninguém contratando, a gente só está fazendo a coisa acontecer porque interessou, o tema interessou e tudo mais. Mas essa ansiedade, o que eu digo, quando eu sinto isso, eu saio, vou andar com os meus cachorros, vou para o parque, penso muito. E por mais absurdo que você acredite que você não está fazendo nada, que você está só adiando o começo inevitável, você está fazendo. Você pensa que não está, mas você está. Você tá maquinando uma série de coisas, você está observando o mundo, você está vendo respostas. Cara, eu já tive soluções
para questões muito, muito complicadas e bloqueios de roteiro, que eu tive, assim, fazendo uma trilha com o meu cachorro, e aí eu estou andando, de repente eu tive uma ideia. Aí, se você tem um bloquinho, é ótimo, porque você anota. E aí você pensa nela, volta para casa. Aí quando você chega, você vai olhar na frente do computador, você fala, não é tão boa ideia assim. Mas eu tive essa ideia, eu achei, eu gostei, vou tentar. Porque existe um processo, e é disso que eu queria falar para vocês, de que a gente acredita, não, vamos escrever, tenho talento, escrevo bem, eu consigo escrever bem, eu escrevo contos, escrevo argumentos, mas tem um processo que é sofrido, sim, que é essa ansiedade que rola. E eu queria entender, mesmo eu, assim, vocês juntos, a gente poder pensar, eu atribuo isso a mim, não é uma baixa autoestima, mas realmente as escolhas, ao meu mundo que eu impregno no roteiro e que eu acho que primeiro que os outros não é que não vão entender, eu não quero que os outros critiquem. É essa a grande questão. É uma coisa, é como se eu fizesse alguma coisa que fosse tão visceral, tão emocional, e a crítica do outro vai me parecer um sofrimento atroz. No filme Barton Fink, dos irmãos Coen, que eu gosto bastante, para mostrar um pouco o bloqueio dos roteiristas, tem isso, ele tem um bloqueio para escrever uma história que aparentemente é banal, uma história que o produtor fala, cara, eu quero uma história qualquer, o cara, ele é lutador, bota uma criança para ele tomar conta, ele tem que passar por um monte de sofrimentos, o cara dá o manual para ele escrever, e ele é um dramaturgo de teatro que está se aventurando no cinema, e ele é muito arrogante, e aos poucos ele vai vendo no entorno dele sinais de que a pessoa comum que ele achava que ele conhecia, ele não conhecia. E aí ele escreve numa noite um roteiro, ele passa um dia e noite escrevendo um roteiro. E quando ele entrega o roteiro para o produtor diz assim, cara, isso aqui tá cheio de emoção. Era para fazer um filme sobre um lutador de boxe, de luta livre. Não era para fazer uma história emotiva, toda bonita e poética. Essa história aqui nunca vai ser filmada. Eu não vou filmar isso aqui. Um pouco essa perspectiva, sabe? Essa angústia de você criar alguma coisa que tem a sua verdade e que não vai virar aquilo que você imaginou. E isso talvez se junte à minha angústia de não querer ser diretora. Então, o filme que eu fiz, que eu escrevi, que está na minha cabeça, ele é o meu. E é uma coisa que eu experimento muito quando eu vejo um filme que eu escrevi pronto. Eu alterno emoções, às vezes eu sinto vergonha, às vezes eu gosto, mas tem cenas que eu sou crítica, eu sou muito crítica aos filmes que eu escrevi. Porque eu tenho a pretensão, talvez eu seja tão arrogante, eu tenho a pretensão de dirigir, escalar o elenco, fazer meu cenário, está tudo na minha cabeça. Tem coisas que eu imagino como eu quero, sabe? Talvez eu devesse ter sido diretora, não roteirista, mas eu me seguro muito, assim, para aguentar essa crítica. A menor crítica me magoa bastante, mas a gente está apto a ouvir. E uma coisa que foi muito legal para mim, para poder entender isso, foram os laboratórios de roteiro. Eu já fui consultora em vários e já tive vários roteiros consultados, né? Assim, e a generosidade que os outros roteiristas, estrangeiros e brasileiros, pessoas ótimas, têm ao ler o seu projeto,
e tentar entender o que você queria fazer, é uma coisa assim muito libertadora, de você acreditar, bom, é legal que alguém consiga, que isso, nós estamos falando de roteirista para roteirista, eles têm a mesma sensação, não é um filme ainda, mas e as conversas são ótimas, e todas as vezes, assim, nem todas as opiniões a gente acata, cada um tem um estilo, mas tem que passar um período depois dos laboratórios para a gente pensar um pouco e decantar o que a gente ouviu, para depois trabalhar. Só uma parte, assim, teve um roteiro, que era o Olhos Azuis, que eu escrevi com o Duran, e depois o Paulo Raume fez uma outra versão. Mas no laboratório de roteiros a gente foi, e a gente teve, no primeiro dia de consultoria, primeiro foi um consultor americano que tinha trabalhado com Spike Lee, um cara ótimo, e ele leu o nosso roteiro, e ele tinha uma parte, pelo menos as 40 primeiras páginas, se passava na América Latina, com várias pessoas em seus países, tomando a decisão de embarcar para os Estados Unidos. E a segunda, depois dessas 40 páginas, que era mais do que o primeiro ato, era entrando no segundo, eles chegavam no aeroporto e aí eles eram barrados pela imigração. O avião inteiro, com todas essas personagens que a gente acompanhou, era barrado no aeroporto. Então, esse roteirista americano olhou para o roteiro e falou assim, cara, essas 40 primeiras páginas, fora, lixo. Para quê? Você vai ter as personagens dentro do avião, faz um filme dentro do avião, o avião chegando. Uau, pareceu fazer sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha um apreço pela maneira que a gente abordou as primeiras 40 páginas. Aí, o segundo consultor foi o Fernando Solanas, argentino. Ele olhou e falou assim, gente, o filme de vocês são essas 40 primeiras páginas. Não tem nada ali, que o resto na imigração, o fato deles não entrarem nos Estados Unidos, não estou nem aí para os Estados Unidos. Eu estou mais interessada na vida dos latino-americanos que vocês mostraram aqui. É riquíssimo isso é um caminho legal. E aí, a gente tinha que dormir com esse barulho, porque foram, no mesmo dia, 2 consultorias muito gentis, muito legais, mas eles descartavam o roteiro na metade. Então, eu não sei por que eu falei, falei isso dos laboratórios, que é muito incrível isso. É você se atentar para os detalhes e abrir um pouco mão desse sofrimento, sabe? Alguém fez mais algumas perguntas. Te respondi, Bruna? Nossa. Até surgiu mais perguntas também. Deixa eu ver, legal essa dimensão de escalação do elenco, só consigo preparar um protátipo. Eu também. Nossa, eu escrevo para o Clint Eastwood, eu escrevo para um monte de gente. Eu escrevi um western, que era, para mim, o Clint Eastwood jovem. Não dava para ser, mas ele era jovem. Escrevi para ele. Legal você ter mencionado. Vou sair e retornar. Demais. Sobre a construção de personagem, como você mencionou com a Fernanda, em qual medida é benéfico ou preferível o roteiro apontar apenas um perfil básico no roteiro e deixar a criação por conta do ator? É mais comum a história e as ações informarem os personagens ou o perfil do personagem informarem a história? Olha, isso é uma grande discussão, Thomas, porque em série, para escrever série, você tem que fazer perfil... porque tem mais roteiristas trabalhando e você tem sempre ali a chamada Bíblia e você tem que ter pelo menos um escopo grande de possibilidades para a gente trabalhar. Mas eu não sou de fazer perfil, eu não suporto fazer perfil de personagem. Assim, perfil ainda assim, porque primeiro você faz assim, eu imagino... Djalma, rapaz de 18 anos, moreno, cabelo rasta. Assim, eu estou imaginando, estou escrevendo isso. São indicações. Ele mora no subúrbio,
ele estuda filosofia, é um cara que a gente inesperadamente lhe responde tudo com alguma citação de um filósofo, tal. Eu estou compondo uma personagem diferente, que não vai falar, que tem uma linguagem menos clichê. Aí eu tenho que construir essa personagem, mas eu tenho que construir ela na história. Principalmente em roteiro de cinema, eu não faço perfil no roteiro. Eu dou algumas linhas descrevendo essa personagem. Eu vou mostrar quem ela é nas ações dela. No caso da Fernanda, teve essa, ela deu ela falou duas coisas muito importantes no roteiro. Foram as duas únicas observações que ela fez e as duas eram assim importantes. Essa que, na verdade, a gente falava, uma senhora aposentada, você descrevia, ela tomava cerveja, assistindo um jogo de futebol, pegava um binóculo, ficava xeretando a vida dos vizinhos, mas isso é superficial, não estou falando quem é ela no íntimo, qual é a angústia dela, né? Aos poucos a gente vai mostrando a solidão, o fato de estar brigada com o filho, a gente vai mostrando os problemas da vida dela. O fato de ela ser aposentada, que dizia no roteiro, ela pegou aquilo e falou, aposentada do quê? A gente falou assim, eu acho que ela foi secretária. E aí ela falou, eu falei assim, mas ela podia ter sido professora, ou podia ter sido. E ela falou assim, mas ela é tão obstinada com justiça, porque será que ela não pode ter trabalhado no Ministério da Justiça como uma secretária, uma escrivã? Para ela fazia sentido. Evidente que essa informação na história nunca apareceu. É uma mulher preocupada com justiça e com a ordem, ela tem um perfil fascistinha, mas essa informação era importante para ela, só para ela. E a história, quer dizer, no final, essa personagem que tem esse olhar no mundo de vigilante, ela é uma vigilante, vai acabar se transformando, e o segundo ato da história é uma história de amor entre ela e o Raul Cortez. O gênero muda totalmente, ele antes é um policial, parece que houve um crime, meio janela indiscreta, e depois se transforma numa história de amor. Então, assim, essa foi uma informação que ela pescou, e uma outra informação importante, que ela falou, essa personagem fica olhando as coisas nos vizinhos e, num dado momento da história, ela vê um crime, ela vê um cara dar uma injeção na mulher e a mulher morre. Ela fica olhando aquilo e avisa a polícia, mas ela adormece vendo aquilo. Aí ela pergunta, por que ela adormece? Aí logo, rapidamente, a gente tomou a solução. Falei, porque ela tomou um remédio. Ela falou, mas então é muito importante que ela tome os remédios, porque aí você também dá uma certa ambiguidade, isso é uma coisa bem interessante, para ver se ela realmente viu aquilo ou se ela estava sob efeito de muitos remédios para dormir, porque ela toma 2 ou 3. Então, se ela tomou 2 ou 3, talvez ela não tenha visto um crime. Talvez ela tenha criado aquilo tudo. E isso enriquece a história, né? Você vê, por exemplo, o uso desse tipo de artifício, é legal, porque você pode trabalhar gêneros. O Bruxa de Blair, por exemplo. Os meninos entram naquela floresta, entram numa cabana e vão fumar um baseado, e ficam fumando baseado, aí vai aparecer a bruxa, caraca, bruxa, entendeu? Mas eles estavam fumando um baseado ali, não que o baseado faça aparecer coisas, mas ele te dá um relaxamento qualquer, onde você pode duvidar
da intensidade daquilo. Se fosse todo mundo sentadinho na cabana, sem fazer nada, e de repente aparecer a bruxa que eles estavam atrás, você ia falar, nossa, que mecânico. Mas quando relaxa, você já tem uma outra abordagem da história, né? Bom, e aquela história quando eu me sinto mais exposta, quando eu estou nua ou quando mostro, digo, escrevo o que eu penso. Eu entendo muito esse seu lugar de se expor e ainda receber críticas de algo tão pessoal e verdadeiro seu. Obrigada. Infelizmente, o tempo está acabando, as suas últimas perguntas serão as últimas, tá? Ok. Muito obrigada, Melanie. Mais alguma pergunta? De alguma forma, assim, finalizando, é um pouco isso, é um pouco o que eu queria dividir. Yuri, qual é a sua pergunta, Yuri? Gente, desculpa, é porque a gente vai entrar para a próxima Só evento. Rapidamente, eu não vi a pergunta do Yuri. Melanie, quando você recebe uma demanda de um roteiro por ter um prazo, você acha que tem mais facilidade ou dificuldade para começar a trabalhar com ela? Muito mais facilidade. Porque aí eu sei que eu vou procrastinar um pouco, mas eu já tenho um tempo e quando eu começo a escrever, a coisa flui. Então, isso realmente me ajuda a ter um prazo. Mas, assim, finalizando um pouco, o que eu queria mostrar para vocês que esse mundo da escrita, ele não é regular, tem escritores que escrevem com muita facilidade e felicidade, tem outros que escrevem com sofrimento e uma corda no pescoço, carregando peso. E eu consigo antever, assim, nos meus alunos, esse caminho, sabe? Que às vezes é tortuoso. Tem alguns que têm mais prazer e acham que escrevem melhor do que os que sofrem mais, acabam mostrando escrever. Mas não tem uma regra. Então, por isso, assim, os manuais te ajudam a percorrer uma coisa mecânica, mas se livrar deles e entrar num certo sofrimento e falar assim, gente, por quê? Por que a personagem tem que ter esse conflito aqui agora? E se ele resolvesse todos os conflitos de outra forma? Essa personagem precisa mudar, assim, no final? Ou a nossa graça é ver ela como ela está e ver ela sempre padecer disso? Quer dizer, são várias questões, e aí envolve a tua premissa, envolve o que você quer contar com a sua história. Quase todas as histórias da jornada do herói, de certa forma, envolvem a transformação e o autoconhecimento do herói. Às vezes não, mas elas são quase contos morais, né? Que você fala, nossa, agora ele aprendeu, sim, agora a vida vai fazer sentido, ele se livrou das drogas, ele fez isso, ele se aproximou do pai, ele entendeu o irmão, ele não entendeu? Tem muitas maneiras de contar as histórias. É isso, não sei. Real, ao mesmo tempo em que é uma boa ferramenta de visão clássica moderna de atos, é forçada pela aparência. É isso que a consome, mas é interessante que possamos justamente romper. Exato. A graça é essa, é a gente saber como ela funciona e romper com ela. Num dado momento, quando você pensa que o herói vai fazer uma coisa, ele vai fazer outra. Mas até isso já está um pouco explorado, né? Nós temos os nossos heróis, todos os anti-heróis. Ultimamente, a gente tem visto quase todas as séries, e isso é uma boa conversa, que até o Jorge Furtado, numa entrevista que ele deu há pouco, alguém faz essa pergunta para ele, e a verdade é que a gente construiu narrativas e séries de homens difíceis, de homens capazes, seja o Tony Soprano, o Don Draper, capazes de coisas cruéis, mas a gente entende a humanidade deles, e é o Walter White. Você vai criando camadas para os anti-heróis, e eles são heróis, e é uma confusão total, e nós estamos num mundo tão caótico como o nosso. Será que a maldade existe ou não existe? Será que a gente está construindo personagens
que a gente relativiza essa maldade, a gente torce pelo Capitão Nascimento, ou a gente sabe, a gente vai criando um universo de personagens atraentes quando, de repente, a gente parou de ver as personagens bondosas e que não sejam tanto, que não sejam tão difíceis assim, né? Casa de Papel, sim. Eu quero aprender mais em português, eu sou surda em Libras, tenho interesse, obrigada. Mais alguma pergunta? Não, podemos encerrar? Tem alguém que está louca para encerrar aí? Eu já falei, eu falo muito, sou capaz de falar horas aqui, vou citar um monte de exemplos. Gostaria muito de poder ficar aqui a noite inteira te ouvindo. Não precisa ser. A gente entra em outra. Tá bom, tá bom. Ok, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Nossa, prazer enorme. Prazer enorme. Prazer nosso, enorme. Tá bom, obrigada, gente. Muito bom te ouvir. Tá, obrigada, Gabi. Rota Festival, a turma Rota, Evandro. Obrigada. Tchau, gente. Agradecemos. Tchau, obrigada.